Esse homem dizia que o que fazia não era nada mais sobrenatural do que uma enguia elétrica, que também sabe como usar suas energias Yin e Yang. Ele explicava de forma simples. Imagine positivo e negativo. A energia positiva vindo de um lado e a negativa de outro. Quando elas se encontram, o resultado é como eletricidade. Quando perguntado se isso era algo especial, se exigia algum tipo de habilidade em comum, ele respondeu que tudo vinha da prática constante de meditação diária. Era isso que permitia desenvolver essa capacidade. Então surgiu outra pergunta. Essa energia poderia ser projetada apenas pelas mãos ou também por outras partes do corpo? A resposta foi direta. Apenas pelas mãos. Ele demonstrou, aproximando as mãos de alguém e dizendo para confiar, afirmando que não havia nada de extraordinário ali. Mas a sensação era real, como uma queimadura leve, mesmo sem contato direto. O que você acabou de ler não é uma cena de ficção. O homem mencionado é John Chang, um mestre de uma tradição pouco conhecida chamada Mopai. Essa prática faz parte de algo maior conhecido como alquimia interna, um sistema que tem suas raízes no taoísmo chinês antigo, onde é chamado de Neidan. Durante séculos, esse conhecimento buscou compreender, refinar e direcionar a energia do corpo humano a partir de dentro, o Qi. Por muito tempo, esse tipo de conhecimento ficou restrito a poucos. Era transmitido de mestre para discípulo, dentro de círculos fechados, praticamente inacessível para o público em geral. É por isso que registros como esses são tão raros, porque essas práticas quase nunca são expostas abertamente. Mas além do espetáculo, existe uma questão muito mais importante. O que realmente está por trás disso? De onde vem essa energia? E o que seria possível fazer com ela, caso alguém aprendesse a percebê-la e direcioná-la? No início dos anos 1980, uma equipe de documentaristas viajou até a Indonésia após ouvir rumores sobre um curandeiro com habilidades impressionantes. O objetivo era simples, mas ousado: registrar pela primeira vez, em vídeo, as capacidades de John Chang, um mestre da linhagem Mopai, que afirmava ser capaz de gerar bioeletricidade real com o próprio corpo. O que encontraram deixou todos impressionados. Chang não apenas realizava acupuntura transmitindo descargas elétricas pelas agulhas, como também parecia capaz de acender papel com as mãos, mover objetos sem tocá-los e até perfurar uma mesa de madeira sólida com um simples palito de plástico. Diante disso, decidiram levar um pequeno grupo de cientistas dos Estados Unidos, equipados com instrumentos de medição, para verificar se aquilo era real, e caso fosse, tentar entender onde essa energia se encaixaria no espectro eletromagnético. Anos depois, a equipe retornou com esses cientistas, que observaram tudo de perto. Eles testemunharam os fenômenos sem encontrar uma explicação clara ou evidência de fraude. Mas, após exibir suas habilidades diante das câmeras, algo aconteceu que mudou completamente o rumo da história. Segundo o próprio John Chang, ele foi visitado durante uma noite inteira por seu mestre já falecido, que o repreendeu severamente por ter violado os princípios rígidos de sua tradição. Profundamente impactado, ele tomou uma decisão radical. Cortou completamente o contato com o mundo exterior, proibiu qualquer nova gravação e desapareceu da vida pública, jurando nunca mais demonstrar suas habilidades. E durante anos, nada mais se ouviu sobre ele. Sua história permaneceu envolta em mistério. Nenhuma nova aparição, nenhum registro. Até recentemente, quando o ator Mel Gibson contou algo surpreendente no podcast de Joe Rogan. Ele relatou que conheceu um mestre desse tipo, alguém que conseguia apontar para você à distância e fazer você sentir algo físico, como se estivesse sendo empurrado. Não era uma sensação vaga ou imaginária. Era algo concreto, palpável, como um toque real, mesmo sem contato. Ele não estava falando sobre imaginar energia, mas sim sobre sentir uma força real, como se algo invisível estivesse interagindo diretamente com o corpo dele. E o mais impressionante é que, segundo o relato, não havia nenhum tipo de contato físico. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais inquietante. Mel Gibson contou que, em uma ocasião, esse mestre estava trabalhando nele, especificamente na região do fígado. O homem simplesmente olhou para ele e disse: "Seu fígado está bloqueado." Ele explicava que o mestre evitava contato visual direto, enquanto a esposa dele conversava para distrair a pessoa, enquanto ele analisava tudo silenciosamente. Em seguida, ele desenhava um tipo de mapa do corpo e marcava pontos com precisão impressionante.
e a pessoa reconhecia exatamente aquelas dores e incômodos. Em um dos atendimentos, Gibson estava deitado de costas, encostado na parede, quando o mestre começou a pressionar e, ao mesmo tempo, gritar com o órgão, como se estivesse se comunicando diretamente com ele. De repente, algo aconteceu. O corpo dele foi empurrado contra a parede com força, e seus pés ficaram suspensos no ar, cerca de alguns centímetros acima do chão. Ele descreveu o momento como algo completamente fora do normal. Uma experiência que o deixou profundamente impactado. E o mais curioso é que ele afirmou que esse homem não era único. Existiam outros como ele. Ele aprendeu com alguém, e possivelmente também transmitiu esse conhecimento adiante. Para realmente entender o que está acontecendo em casos como o de John Chang, ou na experiência relatada por Mel Gibson, é necessário abandonar a ideia de que o QI é algo místico ou fantasioso, e começar a enxergá-lo como algo muito mais fundamental, algo que diversas tradições descrevem como uma força universal. Os antigos taoístas buscaram compreender a origem da vida e da existência. Através de séculos de observação externa e introspecção interna, chegaram à conclusão de que toda forma de vida é sustentada por um único princípio, uma energia que anima tudo o que existe. Para eles, o Qi não era apenas algo que circula dentro do corpo humano, mas sim a própria energia que preenche e sustenta o universo inteiro. Esse conceito é explicado dentro do taoísmo através do que se chama de 3 poderes, ou Sankai: céu, terra e ser humano. O Qi do céu está relacionado às forças que vêm de cima, a luz do sol, a influência da lua, os ciclos naturais e até mesmo a radiação das estrelas. Tudo aquilo que, de alguma forma, influencia a vida na Terra. O Qi da Terra, por outro lado, está ligado ao campo magnético do planeta, às correntes energéticas que percorrem o solo e aos padrões invisíveis que estruturam o ambiente em que vivemos. E por fim, existe o Qi humano, a sua própria energia, um sistema dinâmico que está em constante interação com essas duas forças maiores. A partir dessa visão, o ser humano deixa de ser algo isolado e passa a ser um ponto de conexão entre o céu e a terra, uma ponte viva entre essas duas dimensões. E é exatamente aqui que tudo começa a fazer sentido. Aquilo que a ciência moderna chama de bioeletricidade pode ser apenas uma forma atual de descrever esse mesmo fenômeno. Um fluxo de energia gerado pelo corpo através da respiração, da alimentação, mas que, segundo esses ensinamentos antigos, pode ser direcionado por algo ainda mais poderoso, a mente. E é exatamente essa energia que existe dentro de você, que faz com que você manifeste os seus desejos mais profundos, seja mais dinheiro, um relacionamento saudável ou até mais saúde. Mas e se você não está atraindo essas coisas com facilidade? Isso quer dizer que existe algum tipo de bloqueio aí dentro. Você tem sentido isso ultimamente? Que a vida parece travada em vários sentidos, seja no amor, com o dinheiro ou com a sua própria saúde. Como se alguma coisa estivesse impedindo você de avançar, mesmo quando você tenta fazer tudo certo. Mas calma, porque ao mesmo tempo que estou te revelando esse problema, eu também vou te mostrar a solução para ele. Existe um passo a passo que qualquer pessoa consegue aplicar de forma simples, para aumentar a própria vibração e começar a atrair dinheiro com facilidade e abundância. Atrair de forma magnética um antigo amor, ou até algo completamente novo. E claro, ter muito mais saúde em todos os níveis possíveis. E esse passo a passo está dentro de um livro chamado Seu Eu Superior, que está no primeiro comentário, fixado abaixo desse vídeo. Esse livro é baseado em conhecimentos ancestrais de milhares de anos. Ensinamentos que atravessaram gerações justamente porque funcionam para qualquer pessoa. Não importa a situação atual. Qualquer pessoa que realmente aplicar o que está ali, começa a se tornar uma versão superior de si mesma, mais alinhada, mais magnética. Uma versão que naturalmente atrai prosperidade, oportunidades e até aquilo que muitos chamariam de milagres. Então, se você sente que esse chamado foi para você, vá agora no primeiro link do comentário fixado abaixo desse vídeo e comece a aplicar o passo a passo do livro hoje mesmo. Por isso, quando alguém aprende a cultivar o QI, não está fazendo algo sobrenatural, está aprendendo a regular o próprio sistema, a otimizar o fluxo interno de energia, para que o corpo funcione da forma mais eficiente possível. Entender a energia é entender o corpo e o espírito ao mesmo tempo, são a mesma coisa, e esse entendimento se torna um guia para a vida, tanto no plano físico quanto no espiritual.
Se o QI é essa energia que conecta o céu, a terra e o ser humano, então surge uma pergunta inevitável: como ela funciona dentro de nós? E como podemos melhorar sua qualidade e seu fluxo? Os antigos taoístas explicavam isso de forma simples. Tudo no universo se move entre duas forças opostas e complementares, Yin e Yang. Esse símbolo ancestral não é apenas uma ideia filosófica, é um mapa da energia em movimento. Ele representa o momento em que a unidade original se divide em duas polaridades fundamentais, positivo e negativo, e mostra como essa dualidade molda tudo o que existe, inclusive o corpo humano. O corpo humano não é apenas matéria, ele é a manifestação visível de algo invisível. Energia em movimento. É um sistema vivo, dinâmico, organizado em torno de um eixo central, a coluna vertebral. Ao longo desse eixo, os taoístas identificaram três principais centros energéticos conhecidos como Dantian, ou campos do elixir. Esses centros são divididos em três: o superior, o médio e o inferior. O Dantian superior, localizado na região da cabeça, está associado à consciência, à percepção e às formas mais sutis de energia. Já o Dantian inferior, localizado no abdômen, é considerado o principal reservatório, o lugar onde a energia é acumulada e armazenada. Um está ligado à qualidade da energia, o outro à quantidade, e ambos estão conectados através desse eixo central, funcionando como um único sistema integrado. Quando esses centros estão em equilíbrio, a energia flui de forma natural. O corpo responde, a mente se estabiliza, e tudo entra em harmonia. Mas quando esse equilíbrio é quebrado, a energia começa a se dispersar. E é exatamente nesse ponto que a sabedoria antiga encontra a compreensão moderna. O corpo também pode ser visto como um sistema elétrico vivo. Cada célula funciona como uma pequena bateria, gerando energia a partir do oxigênio, da alimentação e da forma como respiramos. O corpo está em constante renovação. Milhões de células morrem e nascem todos os dias, e a qualidade desse processo depende diretamente da energia disponível e de como ela circula dentro de nós. Isso não é algo abstrato, é parte da vida cotidiana. Desde tempos antigos, tradições orientais como o taoísmo, o budismo e o hinduísmo enxergam o corpo como um laboratório sagrado, um microcosmo que reflete o próprio universo. Enquanto o pensamento ocidental costuma tratar a consciência como um subproduto da matéria, o pensamento oriental ensina exatamente o contrário. É a consciência que molda a forma dentro de nós. Cada pensamento, cada emoção tem um impacto direto no fluxo da energia interna. Medo, tensão e raiva bloqueiam o fluxo do QI. Já estados como calma, gratidão e amor restauram esse fluxo. A consciência funciona como um observador, selecionando, entre infinitas possibilidades, aquilo que se torna a experiência concreta da realidade, exatamente para onde direcionamos nossa atenção. Por isso, treinar a mente é também treinar a energia. Cada respiração profunda, cada pensamento focado, cada ação consciente se torna uma forma de alquimia interna, um processo onde o denso se transforma em sutil, onde o material se eleva ao espiritual. A ciência moderna chama isso de coerência, o taoísmo chama de harmonia, mas no fim, o resultado é o mesmo. Quando a energia flui livremente, o corpo se cura, a mente se clareia e o espírito se eleva. O corpo humano é, na essência, um reflexo do espírito, um ponto de consciência individual que se manifesta nos níveis mais densos da realidade. Nossa essência se origina em planos mais sutis, como os planos de luz ou o plano astral, e gradualmente se materializa na forma física. Dessa forma, o corpo é uma projeção da consciência, uma expressão visível de uma energia que vibra em níveis mais elevados. Isso implica que muitas vezes aquilo que chamamos de doença não passa de um bloqueio no corpo sutil, uma interrupção no fluxo energético que, com o tempo, se densifica até se manifestar fisicamente. A verdadeira cura começa no nível energético. Quando esses bloqueios são liberados, o QI volta a fluir, e o corpo responde naturalmente, retornando ao seu estado de equilíbrio. O fluxo de energia entre os Dantian é o coração da alquimia interna taoísta, conhecida como Neidan. Quando o calor suficiente é gerado no Dantian inferior, resultado da interação entre o fogo do coração e a água dos rins, a essência vital, chamada Jing, se transforma em Qi. Essa energia então sobe até o Dantian médio, onde se integra ao Shen.
e continua sua ascensão até o Dantian superior, onde se transforma em luz, em energia espiritual. O objetivo de práticas como o Qigong e a alquimia interna é justamente desenvolver esse processo, aumentar a energia dentro do corpo, melhorar a circulação do Qi e alcançar harmonia entre corpo, mente e espírito. A saúde e a vitalidade de uma pessoa dependem diretamente da quantidade e da qualidade da energia presente nesses 3 centros. Além disso, esses centros energéticos possuem correspondência com os chakras do hinduísmo. E o processo de elevar e transmutar essa energia lembra muito a ascensão da Kundalini, onde a energia vital é purificada e elevada até níveis mais altos de consciência. É aqui que surge uma das ferramentas mais poderosas e ao mesmo tempo mais acessíveis que existem: a respiração. Respirar não é apenas puxar ar para dentro do corpo. É uma forma direta de influenciar o fluxo de energia e aprender a guiá-lo de maneira consciente. Qualquer pessoa pode começar a praticar isso através de técnicas específicas de respiração. Com o tempo, bloqueios energéticos podem ser liberados, o fluxo pode ser fortalecido, e estados mais profundos de consciência podem ser acessados. Se o corpo funciona como um sistema elétrico, a maioria das pessoas vive com a bateria no mínimo. Não porque a energia não exista. Na verdade, estamos cercados por ela o tempo todo, mas porque nunca aprendemos a gerar, armazenar e fazer essa energia circular de forma consciente. Alguns mestres, como John Chang, parecem demonstrar algo extraordinário, mas na realidade, o que eles desenvolveram foi um entendimento profundo desse sistema interno e a capacidade de regulá-lo à vontade. Dentro dessa linha, o trabalho de Yang Jwing-Ming, professor, pesquisador e divulgador das artes internas chinesas por décadas, descreve esse processo como um caminho progressivo, uma espécie de engenharia interna que transforma completamente a forma como a energia é organizada dentro do corpo. Tudo começa com a respiração, mas não uma respiração superficial e automática, e sim um processo profundo, consciente e sutil. Nas tradições taoístas, existe o conceito de respiração embrionária, um estado onde a respiração se torna tão leve, tão fina, que quase não é percebida, como se o corpo estivesse respirando sozinho, retornando ao seu estado original embrionário. À medida que a mente desce para o abdômen e a atenção se estabiliza no dantian inferior, a energia deixa de se dispersar e começa a se acumular. É um processo de recolhimento, de retorno ao centro, onde mente e corpo começam a se unificar gradualmente. Nessas tradições, isso é descrito como a integração do espírito com a energia, o Shen com o Qi. Quando essa base é consolidada, a energia começa a se mover de forma natural, dando origem ao que é chamado de órbita microcósmica. Os antigos descreviam isso como um circuito interno que percorre o eixo central do corpo, subindo pela coluna e descendo pela parte frontal. Isso não deve ser entendido como uma simples visualização, mas como um fluxo real que começa a se manifestar à medida que o sistema interno se regula. Através dessa circulação, bloqueios começam a ser liberados, e o corpo recupera um estado de maior coerência interna. Com o tempo, esse movimento se expande e evolui para o que é conhecido como órbita macrocósmica. A energia deixa de ficar concentrada apenas no eixo central e começa a se espalhar para as extremidades, alcançando mãos, pés e tecidos mais profundos, até, eventualmente, se fundir com a natureza e com o todo. Nesse ponto, o corpo deixa de ser percebido como algo isolado, e a consciência começa a se expandir além dos limites físicos e mentais comuns. O objetivo final desse processo, segundo essas tradições, é a iluminação. Agora, é importante entender que tudo isso não acontece de forma imediata. Essas práticas se desenvolvem gradualmente. O que você está vendo aqui é apenas uma visão geral e simplificada, pensada para que você comece a perceber algo já no primeiro contato. Se quiser, você pode até experimentar agora. O primeiro passo é a respiração embrionária. Sente-se com a coluna reta. Relaxe o corpo e coloque suavemente a língua no céu da boca, fechando o circuito energético superior. Feche os olhos e leve sua atenção para dentro. Comece direcionando sua atenção para o abdômen, alguns centímetros abaixo do umbigo, na região do dantian inferior. Respire de forma lenta, suave e silenciosa, sem forçar o ritmo. Permita que sua mente desça e se estabilize ali, como se toda a sua atenção estivesse concentrada nesse ponto. Se quiser,
você também pode manter uma leve percepção no centro da cabeça, permitindo que essa tensão superior desça gradualmente e se una à sensação no abdômen. É um processo natural, sem esforço, onde mente e energia começam a se alinhar. À medida que a respiração se torna mais estável, algo que pode levar mais ou menos tempo dependendo do seu estado interno e da sua prática, você pode começar de forma leve a introduzir a ideia da órbita microcósmica. Esse é o segundo passo. Durante a inspiração, permita que a sensação desça em direção à base do tronco, na região do períneo. Durante a expiração, deixe essa energia subir pela coluna, seguindo o caminho do vaso governador, até o topo da cabeça. A partir dali, deixe que ela desça naturalmente pela parte frontal do corpo, seguindo o vaso da concepção, retornando novamente ao abdômen, completando o ciclo. Não se trata de forçar o caminho, mas de sugeri-lo com a atenção, como se você estivesse acompanhando um fluxo suave, contínuo, quase elétrico. O terceiro passo é a órbita macrocósmica. Antes de expandir a energia por todo o corpo, é importante garantir que o fluxo na sua órbita interna já esteja contínuo. Se você já consegue sentir a energia circulando ao longo do eixo central, saindo do abdômen, subindo pela coluna até o topo da cabeça e descendo pela parte frontal, então você pode iniciar o próximo movimento. A cada expiração, permita que a sensação de calor, vibração ou fluxo se expanda suavemente do abdômen, em direção às mãos e às solas dos pés. Sinta essa energia se movendo até o centro das palmas. Sinta ela descendo até os pés. Esse é o primeiro passo para expandir a energia, pelos 12 principais meridianos do corpo, além dos canais centrais, contribuindo para equilibrar e revitalizar todo o sistema energético. Conforme essa energia se torna mais perceptível, permita que ela se mova de forma mais ampla ao longo dos meridianos dos braços e das pernas, alcançando as extremidades das mãos e dos pés, como se todos os caminhos energéticos do corpo estivessem sendo irrigados por uma corrente contínua. Não tente forçar, nem visualizar com intensidade excessiva. A chave está em acompanhar a sensação, com uma respiração relaxada e atenção leve, como se você estivesse apenas seguindo o movimento natural da energia. Praticar esse tipo de exercício energético junto com a meditação, de forma consciente e consistente, permite que a energia se expanda além do eixo central do corpo, conectando gradualmente os canais principais com os meridianos dos braços e das pernas. Isso faz com que o QI flua de maneira mais completa, trazendo equilíbrio, tanto para o corpo quanto para a mente. Muitos praticantes relatam sentir mais energia, mais vitalidade, como se o corpo estivesse mais vivo. Também começam a perceber uma conexão mais profunda com o próprio espírito, uma sensação de harmonia interna e um alinhamento crescente com a própria energia. Com o tempo, essas práticas podem ajudar a regular o sistema nervoso, promovendo calma, estabilidade emocional e clareza mental. No fim, tudo se resume a um princípio muito simples. A mente guia a energia, e onde a atenção vai, o fluxo começa a se estabelecer. Isso é apenas o começo, mas já é suficiente para que você comece a experimentar, na prática, como esse sistema interno começa a despertar. Por hoje é isso. Muito obrigado por ter acompanhado até o final e nos vemos no próximo Despertar.